perde voto. Itatiaia, na cobertura das eleições municipais. A Itatiaia não perde voto. Itatiaia, na cobertura das eleições municipais. A Itatiaia não perde voto. O desempenho do ensino médio foi o que mais subiu. A média passou de 3,8 para 4,2 pontos. E o Ministério da Educação anuncia Enem seriado, que vai somar notas de cada ano do ensino médio para estudante tentar vaga na universidade. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Presidente Jair Bolsonaro reafirma compromisso com os mais carentes. Jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Uma série de lives nas redes sociais com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Serão 2 entrevistados por dia, começando sempre às 9 da noite. As entrevistas terão duração de 25 minutos. E as lives foram agendadas por ordem alfabética e de acordo com a disponibilidade de cada pré-candidato. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o deputado estadual Bruno Engler, pré-candidato do PRTB à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele tem 23 anos, é natural de Curitiba, Paraná, iniciou a formação em Direito na PUC e é coordenador do movimento Direita Minas. Boa noite, deputado, pré-candidato. Boa noite, Edilene. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso, deputado. Nossa proposta é perguntar sobre 10 temas, 9 deles iguais para todos os pré-candidatos. O foco é na apresentação de propostas e não na troca de críticas entre os concorrentes. E são 2 minutos para cada resposta. Perfeito. Vamos lá, nosso primeiro tema é saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia, os reflexos tanto na economia quanto na saúde perdurarão por vários meses. Qual que é a proposta do senhor especificamente na área da saúde, não relacionada à pandemia e depois relacionada a temas que são reflexos da pandemia da Covid-19? Olha, querendo ou não, a gente tem que criticar algumas coisas da gestão atual, até porque se a gente estivesse satisfeito, a gente votava pela reeleição. Eu acho que a gente precisa reforçar a infraestrutura da saúde. A gente viu no início da pandemia um discurso de que a cidade seria fechada para se preparar em termos de infraestrutura para o coronavírus e depois seria reaberta. E não houve esse preparo por parte da prefeitura. Eu acho que a gente pode sim fazer um trabalho de aumentar a estrutura de saúde, até porque a pandemia não acabou, e a gente pode buscar maneiras de fazer isso de forma inteligente, como fez o governo de Minas, por exemplo, em parcerias com outros setores. O Hospital de Campanha do Expo Minas, que graças a Deus não precisou ser utilizado, porque o nosso sistema de saúde não colapsou, ele foi feito em parceria com a FIENG, economizou dinheiro dos cofres públicos. E por aí vai. Então, acho que a gente pode trabalhar em parcerias com o setor privado, com instituições, para aumentar o aparato de saúde, independente da pandemia. Do ponto de vista econômico, o senhor acredita que a gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, caso o senhor seja eleito prefeito, possa, de alguma forma,
interferir para que a economia flua bem em Belo Horizonte? E a gestão pública, nesse aspecto, o senhor tem alguma proposta específica? Corte de secretarias, modificação da estrutura? Claro, eu acredito que a prefeitura vai ter um papel fundamental na retomada da nossa economia. Nós vamos pegar um cenário de terra arrasada, nossa cidade está quebrada, porque a gente teve uma gestão ditatorial que não escutou setor nenhum, não escutou ninguém e que foi quebrando as empresas de Belo Horizonte e deixando milhares de desempregados. A gente tem que ter uma mudança na visão que a prefeitura tem de quem gera renda e gera emprego na nossa cidade. A prefeitura não pode enxergar essas pessoas como inimigos, mas como parceiros. A gente viu antes mesmo da pandemia um plano diretor desastroso que ataca frontalmente o nosso setor da construção civil. Agora, na pandemia, as pessoas que lidam com o setor comercial estão sofrendo arduamente. Então, a gente precisa, sim, de uma mudança de postura. Em relação à estrutura do poder municipal, eu acredito que possa, sim, ser um pouco mais enxuto. Tem algumas estruturas que podem ser repensadas, podem ser anexadas, algumas que devem ser criadas. Como, por exemplo? Olha, eu tenho um pouco de receio de falar por causa da legislação eleitoral que nos amarra muito, né? Até o dia 26 eu não posso fazer promessa, mas eu acredito que dá para enxugar um pouco a estrutura pública e eu acredito que tem um órgão que eu vou anunciar no primeiro dia de campanha que a gente pretende criar que vai ajudar na melhoria da gestão do município. É na área da segurança pública ou não? Não, é na área de controladoria. Em relação à educação, o senhor tem alguma proposta concreta específica, como, por exemplo, alguma mudança na rede municipal de ensino que tenha a ver com a implantação de escolas cívico-militares ou algo nesse sentido? Sim, as escolas cívico-militares são um modelo que eu defendo bastante. É um modelo que funciona, comprovadamente funciona. Em todos os lugares que ele foi aplicado, ele deu ótimos resultados, com investimento muito abaixo do que seria necessário para conseguir os mesmos resultados do modelo convencional. E a gente não precisa ir longe. As 5 melhores escolas estaduais de Belo Horizonte são todas Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Você pode perguntar a qualquer policial que tem filhos, ou mesmo pessoas que não são policiais, que gostariam de ter os seus filhos num Colégio Tiradentes. Tem fila em todos os colégios Tiradentes. É um modelo que funciona, que tem hierarquia, tem disciplina, que está sendo disponibilizado pela União para ser feito com recursos federais e que a Prefeitura de Belo Horizonte não aderiu por modelo ideológico. Porque o prefeito é um cara de esquerda e não acredita nesse modelo que comprovadamente funciona. O senhor implantaria essa metodologia na rede municipal inteira? Olha, de novo, eu não posso falar aqui de promessa, mas é um método que funciona e eu acho que a gente pode buscar parcerias para aplicá-lo, sim. Em relação à segurança pública, pensando na Guarda Municipal, que é a competência da Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor teria algum planejamento específico? O que o senhor acha que tem que mudar? Quais são os gargalos para Belo Horizonte nessa área? Olha, eu acho que a gente tem um pessoal muito bom na Guarda Municipal. A gente tem que valorizar a Guarda e entender que eles são agentes de segurança pública. Tem que mudar o propósito da Guarda Municipal. A gente não pode fazer, como na gestão atual, uma Guarda Municipal para prender gente que está andando na rua sem máscara, para prender gente que está vendendo espetinho na Avenida Bandeirantes. Isso não é propósito de Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que ser usada de maneira a auxiliar as forças de segurança no policiamento. A gente tem um déficit de policiamento. Então a gente quer usar a Guarda Municipal para combater a criminalidade, não para ficar perseguindo o cidadão porque esqueceu de botar a máscara ou porque está vendendo um produto na rua, como tem sido feito agora na pandemia. Teria que haver uma alteração na competência? A Guarda Municipal viraria uma espécie de polícia militar? Seria isso? E não cuidaria mais do patrimônio? Não da pandemia. A Guarda Municipal, ela tem a função de cuidar do patrimônio, só que todos os guardas municipais, como agentes de segurança pública, eles são garantidores. Não é função deles combater a prática de crime. Mas vendo um crime, eles têm o dever de agir. Se você coloca a Guarda Municipal de maneira ostensiva, com viaturas em espaços públicos, você aumenta, primeiro, a sensação de segurança, porque só de ver ali um aparato do Estado de segurança pública, o cidadão se sente mais seguro, e você aumenta de fato a segurança, porque você inibe a prática de criminosos. Então, mesmo sem ter que alterar a definição técnica da Guarda Municipal, só mudando a disposição e a orientação para atuar, você consegue usar como efetivamente um órgão de segurança pública e não um órgão de repressão estatal. Então seria mais uma mudança prática do que organizacional. Sim. Na área do transporte, deputado, há muitos anos, acredito que o senhor é jovem, desde que o senhor nasceu, se promete aqui a expansão do metrô em Belo Horizonte. E ela nunca acontece. Agora há uma proposta de que recursos de multas da FCA, que pertence à Vale por desistência de trechos ferroviários em Minas Gerais, poderia ser destinada pelo governo federal para o governo de Minas para a expansão do metrô aqui em Belo Horizonte. O senhor acredita na expansão do metrô como a principal proposta para resolver a mobilidade na capital? Ou o senhor apostaria num outro modal? Olha, eu acredito que o metrô é um dos principais modais para melhorar a questão
do transporte público em Belo Horizonte, que hoje está numa situação muito difícil. A gente sempre fala, o metrô sempre é prometido e nunca é cumprido, só que agora nós estamos falando do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que cumpre o que promete e que não tem vergonha nenhuma de terminar, sim, obras dos outros, obras que ficam anos superfaturadas, como terminou a transposição do Rio-São Francisco. Aqui em Minas a gente está vendo a duplicação da BR-381, que há anos também era esperada pelo povo mineiro. E agora, se o governo Bolsonaro falou que vai ter esse recurso para Minas Gerais, essa obra vai sair independente de quem for o prefeito, a não ser que seja um prefeito que se dispõe a atrapalhar. Mas qualquer um que sentar naquela cadeira disposto a trabalhar junto com o governo federal, o governo Bolsonaro cumpre o que promete. Se for anunciado, eu tenho tranquilidade que vai acontecer. Além do metrô que o senhor acredita que de fato seja expandido em Belo Horizonte, qual outro modal o senhor investiria na capital? O que o senhor acha que precisa mudar? Olha, a gente tem outros modais, a gente tem que estudar também a possibilidade de monotrilho, que é um modelo que funciona. Eu estive em São Paulo recentemente discutindo esse modelo. A gente precisa de obras de grande porte de infraestrutura que não são feitas só pela prefeitura, mas são parcerias com o Estado e com a União. E todo mundo sabe essas soluções, eu não estou inventando. A gente sabe que a gente precisa de um novo rodoanel, que o anel rodoviário já está saturado. A gente sabe que a gente precisa de investimentos pesados de infraestrutura, mas que a prefeitura não vai fazer sozinha. A prefeitura vai conseguir fazer se tiver um bom relacionamento e parcerias com o governo do Estado e o governo federal. Na área social, quais são as principais propostas do senhor, considerando que Belo Horizonte tem muitas vilas e favelas, tem ocupações que ainda não têm urbanização e a população em situação de rua aparenta estar maior ao longo dos últimos anos, e não apenas nessa gestão, mas também gestões anteriores. Qual que é a proposta do senhor para essa área, considerando especificamente esses públicos? Então, a gente precisa ter uma estrutura para acolher esses públicos. A gente escuta muitas reclamações de que a estrutura dos abrigos são inadequadas, poderia ser melhor, é preciso uma atenção para isso. E a gente está vendo a população de rua aumentando, a situação de miserabilidade aumentando, principalmente também em decorrência do desemprego galopante, que já vinha alto e agora com a pandemia só piorou. Eu acredito que a prefeitura tem que dar condições para as pessoas melhorarem a sua situação de vida. Já dizia Ronald Reagan que o melhor programa social é o emprego. Então, se a prefeitura conseguir, através de parcerias com o terceiro setor, projetos de capacitação profissional para essas populações vulneráveis, populações de rua, e depois tiver algum programa de encaminhar essas pessoas a um emprego, eu acredito que vai ser a melhor solução. Claro que programas sociais são necessários, mas a solução definitiva é capacitar e ajudar a empregar essas pessoas. Na área da infraestrutura, na avaliação do senhor e de acordo com o planejamento do senhor, quais seriam as principais obras em relação a obras que poderiam prevenir enchentes, que são problemas recorrentes em Belo Horizonte? O que seria a prioridade do senhor? E essas obras, inclusive considerando a gestão de espaços públicos, poderiam ser feitas por meio de parceria público-privada? O senhor pensa no investimento com recurso apenas público? Quais são os projetos? Olha, eu acho que a gente tem que estudar a viabilidade de parcerias públicas-privadas, mas independente se vai ser em parceria com o setor privado ou não, a questão das enchentes tem que ser abordada. Eu estava conversando com alguns engenheiros, especialistas em gestão fluvial, e o que me foi passado é que o grande problema da nossa cidade é que, como a gente teve um desenvolvimento urbano que tornou o solo menos perene, a água não entra dentro do solo, a água corre muito rápido para as bacias hidrográficas, essas bacias enchem e geram as enchentes que a gente viu de maneira trágica em Belo Horizonte. Então, o que a gente quer aplicar no nosso município, isso vai ser devidamente apresentado, é um modelo que retarda a velocidade das águas, de maneira que elas corram com uma velocidade menor do local onde elas chovem até a bacia hidrográfica, simulando as barreiras naturais que existiam antes da urbanização, de modo que mesmo que a enchente venha a ocorrer, que às vezes é inevitável, não seja de maneira tão abrupta como a gente viu em janeiro desse ano. E isso provocaria problemas em trechos intermediários antes da chegada da água ao ponto de enchente? E já há algum precedente? Obras desse tipo já foram realizadas em alguma outra grande capital? Não, é um projeto inovador, ele está começando a ser aplicado agora em alguns municípios com resultados positivos. E ele não gera esse problema porque ele não retarda a água como se fosse uma barragem. Segura e depois solta. Ele apenas mantém a água em movimento a uma velocidade menor. Deputado, em relação ao lazer e ao turismo, muitos dizem que a vocação de Belo Horizonte é o turismo de negócios, que é possível também atrair turistas que vêm para as regiões do entorno, principalmente relacionados à história que Minas Gerais tem, Mariana, Ouro Preto. O que o senhor vê de vocação em relação ao turismo aqui em Belo Horizonte, ao turismo e ao lazer?
Olha, eu acho que Belo Horizonte tem um potencial turístico fantástico, que é muito pouco explorado, e isso pode ser tratado junto com a pasta do lazer. Por exemplo, recentemente a Pampulha ganhou o título de Patrimônio da Humanidade. Ótimo, mas isso tem que ser tratado com o devido carinho. A gente tem uma lagoa que está suja, que tem um mau odor, que precisa ser recuperada. A gente tem que ter atenção aos nossos espaços públicos. O Parque Municipal de Belo Horizonte é um centroparque, mas ele precisa ser revitalizado, ele precisa ser melhorado para atrair as pessoas. A gente tem a questão, além do turismo de negócio, do turismo gastronômico. Por exemplo, o comida de boteco. Hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. Surgiu aqui, perdeu a sua característica. As pessoas não têm ideia de que surgiu aqui, que é bom vir, é bom conhecer. Então, Belo Horizonte, ela tem um potencial enorme para ser uma das principais cidades turísticas do Brasil, não só pelo que você colocou muito bem, pela posição geográfica perto de cidades históricas, mas pelo que tem aqui e está sendo pouco aproveitado. Agora, todo mundo fala a mesma coisa na campanha, mas ninguém consegue levar esses projetos adiante da forma como eles poderiam ser levados ou como se espera que eles pudessem ser levados. Na avaliação do senhor, quais são as principais dificuldades para fazer isso funcionar, já que todos acreditam que o mesmo possa dar certo? Eu acho que as principais dificuldades são quando a gente empolga e faz promessas que são incumpríveis. Se você prometer coisas que são viáveis dentro da realidade do nosso município, você acaba conseguindo cumprir. E eu acredito que a principal solução para conseguir fazer os grandes projetos que a população espera é parceria. O grosso do orçamento no nosso país fica na União. Então a gente precisa ter parcerias com o governo do estado, com o governo federal, um canal aberto de diálogo para apresentar projetos que vão ser de sucesso na nossa cidade. Se a gente tiver um prefeito que acha que consegue fazer tudo sozinho, aí vai ser como a gente viu nos últimos 4 anos, uma prefeitura que não fez nada. O senhor estaria aberto, sendo eleito prefeito de Belo Horizonte, a essas parcerias mesmo que em outro âmbito o chefe do executivo não estivesse totalmente alinhado com o senhor, ou não tivesse um alinhamento ideológico, até de programático? Claro, perfeitamente. Eu sou extremamente alinhado ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Toda a minha trajetória pública se deu defendendo os mesmos ideais que ele defende. Só que um prefeito, ele tem que trabalhar com aqueles que querem ajudar o município. O prefeito não pode torcer o nariz para seus adversários ideológicos. Eu mesmo, eu não sou 100% alinhado ao governador Romeu Zema. Nós somos alinhados em muitas coisas e em outras não. Mas sendo eleito, eu acredito que nós vamos poder fazer muitas coisas juntas pelo bem de Belo Horizonte, porque a gente tem que colocar o benefício da nossa população acima de qualquer divergência. Deputado pré-candidato, qual que é a importância da tecnologia no programa de governo que o senhor está preparando? Que o papel ocuparia considerando a economia de Belo Horizonte, a formação de mão de obra, a geração de renda? O que o senhor propõe na área da tecnologia? De novo, eu acredito que a gente pode fazer muito com o setor privado. A gente já tem um polo tecnológico aqui, né? O pessoal apelidou São Pedro Velho, e eu acho que a gente pode fazer com organizações privadas parcerias com o poder público de modo a capacitação. Porque a tecnologia, querendo ou não, ela vai ser a empregabilidade do futuro. A gente está vendo diversos empregos surgindo na área de tecnologia, de inovação, e a gente precisa que os cidadãos belo-horizontinos tenham a capacitação para trabalhar nessas áreas. Porque não adianta a gente criar um espaço para isso em Belo Horizonte e virem. Claro que podem vir, mas assim, virem pessoas capacitadas de outros lugares, Rio, São Paulo, que já tem. Então a gente tem que primeiro capacitar as pessoas para esses novos empregos que vão surgir, e eu acredito que a gente consegue atacar a questão de melhorar a nossa tecnologia e o desemprego. E essa capacitação estaria relacionada ao poder público municipal ou parcerias, por exemplo, com o poder federal, considerando formações em escolas técnicas como o Cefetes, o UFMG, e o acesso da população mais pobre, por exemplo, a essa formação? Sim, pode ser parcerias com o setor federal, como pode ser parcerias com o terceiro setor. A gente pode buscar junto à SESI, Senai, sabe, instituições que têm essa vocação para estar capacitando e ensinando, e que a prefeitura pode estar trabalhando junto. E o senhor planeja uma cidade mais tecnológica, uma cidade mais high-tech? Quando o senhor pensa em Belo Horizonte, o que poderia mudar em termos de tecnologia para o cidadão que vive na cidade? Que o poder público poderia, por exemplo, melhorar a interatividade via tecnologia. O senhor pensa nisso? Olha, eu penso principalmente porque a gente está na área da informação. Eu acho que quanto mais a gente conseguir dialogar com o cidadão de maneira digital, mais a gente vai conseguir avançar. E a gente tem visto isso aí, eu posso falar. A gente tem visto socorrer, por exemplo, o rotativo deixou de ser no papel, hoje já é no celular. A gente pode ter outras plataformas de atender o cidadão através da tecnologia. Eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar essa questão da tecnologia porque a gente está numa cidade que é uma metrópole. Hoje, praticamente todo mundo tem um celular. Então, quanto mais a gente conseguir
agilizar o atendimento de maneira digital, é muito melhor. É muito mais fácil uma pessoa chegar no celular e resolver seus problemas do que ter que ir até um BH Resolve, pegar uma fila, uma senha. E acho que a pandemia faz com que a gente tenha que desenvolver essas questões ainda mais rápido, porque ela dificulta que as pessoas busquem um atendimento físico. Então, acho que, chegando à devida hora, a gente vai apresentar plataformas de atendimento digital que vão ser benéficas para a população. Aproveitando que o senhor deu o gancho, pré-candidato, por falar em pandemia e tecnologia, como é que vai ser a campanha do senhor? Vai ser uma campanha mais à distância ou uma campanha mais presencial, considerando que nós estamos no meio da pandemia? Olha, eu acho que vai ser um misto dos dois. Acredito que essa campanha vai ser diferente para todo mundo, não só para mim. Eu sou um cara que eu me criei, por assim dizer, politicamente nas redes sociais, através do movimento Direita Minas, começou como uma página de internet, foi se expandindo, mas também na militância física. Eu acho que as redes sociais vão ter um papel fundamental de propagação das ideias, da mensagem. As pessoas vão conhecer o candidato através das redes sociais, mas a gente não pode descartar a campanha física. Nada substitui na política uma boa conversa, o olho no olho. É assim que você acaba entendendo a necessidade das pessoas e passando o que você pretende fazer pelo município. E considerando que essa não vai ser uma particularidade do senhor, que outros candidatos também vão fazer campanha presencial, o senhor acredita que isso possa aumentar a velocidade da propagação do coronavírus ou não? Como é que o senhor avalia o impacto de um processo eleitoral no meio da pandemia? Olha, infelizmente a gente está vivendo a pandemia, mas o processo eleitoral ele está aí, ele tem que ocorrer, não pode nem deve haver extensão de mandato, mas eu acredito que se nós agirmos com responsabilidade, a gente consegue sim evitar que haja uma piora no cenário da pandemia de Belo Horizonte, até porque a gente está observando agora uma melhora, um cenário positivo, a gente vê que à medida que o tempo for passando, que as pessoas forem se infectando, aumenta a taxa de imunização, então à medida que o tempo passa, graças a Deus, a pandemia vai diminuindo em termos de contágio. Eu não sei qual vai ser o resultado, eu também não sou médico, não posso aqui ser arrogante e dizer que eu sei, eu não sei qual vai ser o resultado da campanha eleitoral, mas ela vai ocorrer e eu torço muito para que não agrave a situação do nosso município. Deputado, o senhor que era do PSL, foi para o PRTB, agora concorre à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, esperava ter o apoio do PSL para a candidatura do senhor, e como é que o senhor está de apoios fechados até o momento para concorrer à Prefeitura? Olha, quando eu saí do PSL, fui expulso, foi muito por uma divergência, porque o PSL tinha brigado com o presidente Jair Bolsonaro e eu não me sentia identificado naquele partido. Depois houve uma reaproximação lá em Brasília do partido com o presidente, as lideranças do partido pararam de atacar o presidente Jair Bolsonaro e eu criei sim uma expectativa de ter o apoio do PSL em Belo Horizonte. Infelizmente, esse apoio não ocorreu, foi uma decisão do ministro Marcelo Álvaro Antônio, não sei porquê, ele preferiu apoiar o candidato João Vitor Xavier, que é um candidato do centro, ao invés de estar caminhando conosco, mas eu respeito a decisão que ele tomou. No momento, a nossa chapa ela está apenas com o PRTB, nós estamos fazendo algumas costuras para ver se trazemos um partido que vai nos garantir o tempo de televisão, porque é extremamente necessário para aumentar minha taxa de conhecimento. Hoje eu sou um dos candidatos com a maior taxa de desconhecimento, se não for com a maior. Eu entrei na política agora, né? Fui eleito deputado em 2018. Então, a gente está tentando fazer essas costuras, mas no momento é só o PRTB. Fica algum ressentimento com o PSL em relação à participação do presidente da República, que chegou a dizer publicamente que não apoiaria nenhum candidato à prefeitura, mas sempre cita o nome do senhor? O senhor se considera apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro? O senhor está usando a imagem dele e o senhor acha que o senhor tem chances reais de ir para um segundo turno e de concorrer mesmo com pouco tempo de TV? Olha, Edilene, quem tem que falar sobre o apoio do presidente Jair Bolsonaro é o próprio presidente Jair Bolsonaro. A gente costuma dizer que para bom entendedor, meia palavra basta. Ele já demonstrou o carinho que ele tem por mim, a confiança que ele tem em mim em mais de uma oportunidade. Isso aí eu não estou inventando, a gente tem registro disso, todo mundo viu na Jovem Pan. Então, eu uso a imagem do Bolsonaro porque o Bolsonaro representa aquilo que eu acredito. O professor Olavo de Carvalho diz com muita propriedade, não existe direita no Brasil, existe Jair Bolsonaro. Então, a imagem do Bolsonaro representa aquilo que nós defendemos, que é a defesa da família, dos valores conservadores, do cristianismo, direitos humanos para humanos direitos, tudo aquilo que ele sempre defendeu e que eu venho caminhando junto com ele desde 2015. Por isso a imagem do Bolsonaro. Eu acredito sim
que tem o apoio do Bolsonaro por tudo que a gente já conversou e pela força que ele me deu. Agora, como ele vai se posicionar, é ele que vai fazer, não sou eu que vou fazer por ele. Em relação ao PSL sem ressentimentos? Olha, eu não vou aqui fazer uma campanha de briga com o PSL. Fica a perplexidade de por que o ministro do Bolsonaro preferiu caminhar com o centro do que com a direita, mas enfim. Deputado pré-candidato, muito obrigada pela entrevista, viu? Imagina, eu que agradeço. Agradeço a você, Edilene, agradeço a Itatiaia e agradeço a todos que acompanharam a live pela atenção. A gente que agradece, nós agradecemos a presença do deputado estadual Bruno Engler, que é o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, pelo PRTB. Nossa direção de jornalismo é de Maria Cláudia Santos, a coordenação do digital da rádio é de Jefferson Delbem e a coordenação das redes sociais de Jéssica Moreira. Júnia Silva e Fábio Batista estão nos trabalhos técnicos. Daqui a pouquinho nós iniciamos nossa próxima live com o pré-candidato João Vitor Xavier, que é do Cidadania. Até daqui a pouquinho.